Cristiano Ronaldo disse que Mbappé ainda não sabe jogar como centroavante. Porque ele não sabe jogar de delantero, minha opinião. Não é que não sabe, não é sua posição. O problema é que Mbappé acabou de marcar 42 gols pelo Real e 10 gols na Copa jogando exatamente assim. Mas os números escondem um problema que está custando todos os grandes títulos do Real Madrid. E agora ele está no colo de José Mourinho. Tudo começou no momento em que Mbappé pisou no Santiago Bernabéu. A ponta esquerda, a posição onde ele passou a carreira inteira destruindo as defesas, já tinha dono, Vinícius Júnior. E Vinícius não era apenas o dono da posição, era o jogador mais decisivo do clube. A decisão de Ancelotti foi óbvia, empurrar Mbappé para o centro. No papel, o ataque parecia imbatível. Bellingham estava voando, Vinícius Júnior se tornaria o The Best e Mbappé, bem, o que eu tenho para dizer dele? Na estreia oficial contra a Atalanta pela Supercopa da UEFA, Mbappé marcou um gol e levantou o primeiro troféu da temporada. Parecia o início de uma nova era de dinastia merengue, mas meses depois veio o primeiro grande teste, contra o Barcelona dentro do Santiago Bernabéu. O Barcelona jogava com uma linha defensiva absurdamente alta. Na teoria, era o cenário dos sonhos para Mbappé, um corredor enorme de metros de campo aberto para explorar sua velocidade. Só que o que aconteceu em campo foi uma aula de sincronia na defesa do Barça. Cada vez que Mbappé ameaçava correr, a zaga do Barcelona dava 2 passos à frente. Mbappé caiu na armadilha, ficou 8 vezes em impedimento, teve 2 gols anulados e assistiu o Real Madrid ser goleado por 4-0 em casa. A hipótese do Cristiano já não parecia totalmente absurda. Mbappé não sabe jogar de centroavante. O natural nesse momento era ele querer disputar a ponta esquerda com Vinícius Júnior. Afinal, ele era um jogador mais completo que o brasileiro. E foi exatamente nesse contexto que Benzema deu um conselho público ao francês. Não creio que se vá mover Vinícius, pero Mbappé tienes que meter em sua cabeça que agora é um 9. Esqueça a ponta esquerda. O Vinícius é o melhor do mundo ali. Você vai ter que aprender a ser um camisa 9. E depois, contra o Las Palmas na La Liga, Mbappé marcou 2 gols e ajudou o Real a assumir a liderança. Depois do jogo, Ancelotti fez questão de dizer: Mbappé é o melhor centroavante do mundo. Parecia que a adaptação estava resolvida, e agora fica ainda mais complicado. Talvez Ancelotti tenha razão, talvez Cristiano tenha exagerado. Então veio a Champions League, e seu desempenho ainda era medíocre. Apenas 2 gols nos 6 primeiros jogos da fase de liga. Ele fez uma sequência terrível nos primeiros jogos. Naquele momento, ele era um dos mais criticados do elenco. Inclusive ele mesmo disse que ali foi um dos pontos mais baixos da carreira, mas ele ainda estava se adaptando. Eram seus primeiros jogos pelo Real na Champions. Então, no dia 25 de janeiro de 2025, o francês marcou 3 gols contra o Valladolid. Logo após o hat-trick, Mbappé deu uma declaração firme na zona mista. O período de adaptação acabou. Só que 9 dias depois, Cristiano Ronaldo deu a famosa entrevista. Ele não sabe jogar como centroavante. Não é que ele não saiba jogar, simplesmente não é a posição dele. Se eu estivesse no Real Madrid, ensinaria Mbappé a jogar como 9. A declaração soou absurda, afinal, Mbappé tinha acabado de marcar um hat-trick e seus números não paravam de subir. Será que Ronaldo estava apenas com inveja do novo astro do clube? Porque olhando para os números era difícil defender o português. Mas a resposta começa a aparecer quando você olha para a carreira do próprio Ronaldo. 9, porque eu não era delantero, me acostumbrei a jogar de delantero. Eu era banda. Quando o Cristiano chegou ao Manchester United, ele era um ponta clássico. Pegava a bola na linha lateral, dava 3 pedaladas e tentava cruzar. Quando chegou ao Real Madrid, Ronaldo percebeu que para dominar o futebol, ele precisava mudar não onde recebia a bola, mas onde a jogada terminava. Se Di Maria recebia pela direita, Ronaldo já começava a correr para fazer o facão atrás do lateral. Ele não ficava preso na área brigando com os zagueiros, ele chegava na área em velocidade máxima, já pensando em finalizar. Ronaldo deixou de ser um ponta sem virar um camisa 9 tradicional. Ele virou uma ameaça móvel. E talvez seja exatamente aí que esteja a diferença entre o Mbappé, que marca 40 gols, e o Mbappé que faz o Real Madrid funcionar como uma grande engrenagem. 16 dias depois da crítica de Ronaldo, Mbappé parecia ter ouvido o conselho. Contra o Manchester City pela Champions no Santiago Bernabéu, Mbappé marcou outro hat-trick, mas o detalhe estava na forma como os gols aconteceram. No gol de cavadinha, Mbappé não estava travado entre os zagueiros dentro da área. Ele estava parado a 5 metros da linha defensiva. No segundo em que Asensio levantou a cabeça, Mbappé deu 2 passos rápidos para trás e disparou no espaço livre. Ele usou a velocidade como impacto, não como arranque do zero. Comemorou a lá Cristiano fazendo sim e admitiu que trocava mensagens com o português para pedir conselhos. Os números chegaram a outro patamar. Mbappé terminou o ano de 2025 com 59 gols, igualando exatamente o recorde histórico de Cristiano Ronaldo em 2013. A discussão parecia encerrada, porém,
Será que ele tinha finalmente aprendido a ser um 9? Mas então Henry começou a prestar atenção em uma coisa que os números não mostravam. Thierry Henry, outro atacante que começou aberto e depois se tornou um dos maiores centroavantes da história, chamou atenção para a forma como Mbappé ocupava o campo. Para Henry, Mbappé muitas vezes acabava ocupando espaços semelhantes ao de Vinícius e Bellingham, enquanto deixava de atacar justamente as zonas centrais, onde poderia ser ainda mais letal. Isso muda completamente a maneira de olhar para os 59 gols. Mbappé estava conseguindo marcar como um centroavante, mas será que estava fazendo o resto do time funcionar? Em muitos momentos ele deixou de procurar ser a referência central para atacar o corredor esquerdo onde ele gosta de jogar. A questão é que se ele estivesse no centro, outros atacantes, principalmente o Vinícius Júnior, teria muito mais espaço para atacar. Os números esconderam uma tragédia coletiva. Mas então, Carlo Ancelotti foi demitido, Xabi Alonso assumiu e durou apenas 7 meses, Arbeloa assumiu de forma interina e também já foi pra rua. Mbappé continuava marcando gols em quase todos os jogos, artilheiro da La Liga, artilheiro da Champions, mas o Real Madrid terminou a temporada sem levantar nenhum título relevante. Como um jogador pode fazer mais de 40 gols e ao mesmo tempo o time piorar? A resposta está na forma como foram feitos esses gols. E isso não necessariamente é uma culpa só dele. Mas antes de entender isso, precisamos ver o que a França fez e deu tão certo na Copa. Na estreia contra Senegal, o Mbappé ficou isolado e apagado no primeiro tempo, preso entre os zagueiros. No intervalo, o técnico fez um ajuste, colocou Olise para jogar por dentro e Dembélé na direita. Mbappé não precisava mais brigar pelo espaço de costas para o gol como um pivô faz. Ele começava a corrida aberto na esquerda, cortava em diagonal para o centro. Olise só precisava pifar a bola no espaço vazio. Mbappé marcou 10 gols no torneio, levou a chuteira de ouro e virou o maior artilheiro da história das Copas. A França não mudou a posição de Mbappé, a França mudou o ecossistema ao redor dele. E aqui tem um detalhe do porquê a culpa não é totalmente do Tartaruga. Existe uma diferença importante entre o Real de Cristiano e o Real de Mbappé. Quando o Cristiano começou a se tornar esse atacante mais central, ele tinha jogadores como Di Maria, Xabi Alonso, Khedira, para dar equilíbrio e encontrar ele na frente. Além disso, Benzema frequentemente funcionava como uma referência central, enquanto Cristiano atacava o espaço. Ou seja, Cristiano não precisou simplesmente virar um 9. O Real criou uma estrutura que permitia que ele jogasse como um. E é justamente isso que Mourinho terá que descobrir com Mbappé. É por isso que a chegada de José Mourinho ao Real Madrid muda completamente o cenário. Ele está recebendo um jogador que já provou que consegue ser matador jogando pelo centro, mas que ainda não encontrou a melhor maneira de fazer isso sem competir pelos mesmos espaços de Vinícius e Bellingham. E para Mourinho, esse problema não é exatamente novo. Quando Mourinho treinou Cristiano Ronaldo em 2011, ele enfrentou exatamente o mesmo dilema e criou um termo para definir o papel de Ronaldo, o atacante híbrido. Com Mourinho, Cristiano nunca foi um ponta clássico, mas também nunca foi um centroavante fixo. Benzema jogava para fixar os zagueiros e Ronaldo atacava o centro em movimento. Mourinho não tentou transformar Ronaldo em Benzema, e agora ele sabe que não pode transformar Mbappé num camisa 9 clássico como Haaland. Mourinho criou uma estrutura em que Cristiano não precisava escolher entre ser um ponta ou um centroavante. Ele podia ser os dois. Foi daí que surgiu aquela ideia do atacante híbrido. Cristiano começava longe do centro, mas terminava os ataques dentro dele. Não precisava ficar parado esperando a bola. Não precisava disputar fisicamente cada lance com os zagueiros. Ele precisava apenas de uma coisa: espaço para atacar. E esse talvez seja o maior desafio de Mourinho com Mbappé. Porque transformar Mbappé em um Haaland provavelmente destruiria justamente aquilo que o torna especial. Mas simplesmente deixá-lo jogar livre também pode fazer com que ele abandone a zona central e volte a ocupar os mesmos espaços que Vinícius e Bellingham. Mourinho precisa encontrar o meio termo, um papel em que Mbappé continue podendo partir da esquerda, atacar em velocidade e receber em movimento, mas em que ele também seja referência central quando o time precisar dele ali. Não transformar Mbappé em outro jogador, transformar a estrutura ao redor dele para extrair o melhor jogador que Mbappé já é. E talvez seja justamente por isso que uma declaração de Mourinho feita em 2019 ganha um significado diferente agora. Quando perguntaram sobre que ele é Mbappé, Mourinho respondeu que não era preciso pensar no que ele seria daqui 5 ou 10 anos. Era preciso olhar para o agora. Naquele momento, Mbappé ainda tinha 20 anos. Mourinho já dizia que suas qualidades eram extraordinárias e que ele era, naquele instante, o jogador mais valioso do mundo. 7 anos depois, o agora chegou. E talvez a pergunta nunca tenha sido se Mbappé consegue jogar como centroavante. Os 42 gols já responderam isso. A verdadeira pergunta é outra. Que tipo de centroavante Mbappé pode ser sem deixar de ser Mbappé? E agora Mourinho terá que descobrir essa resposta, porque Cristiano Ronaldo nunca disse que Mbappé não sabia marcar gols. Ele estava dizendo que existe uma diferença entre marcar como um centroavante e jogar como um centroavante.
Mbappé já provou a primeira, agora precisa encontrar a segunda. E a resposta talvez não esteja nos pés de Mbappé, esteja na prancheta de José Mourinho.